É aquele negócio, estou falando aqui sobre o assessor do Moraes, que tem medo do Alexandre de Moraes, o que é muito justo, realmente ter medo do Alexandre de Moraes faz sentido e coisa e tal. E, enfim, está falando aqui sobre a vida comercial dele, que ele trabalhou no TSE e coisa e tal. Enfim, ponto a ponto, entenda o papel do ex-assessor de Moraes, né? Então aqui conta, isso aqui parece que já tem alguma informação adicional, tá? Que talvez o Tagliaferro já esteja conversando com o pessoal da Gazeta do Povo, né? Aqui, ó, segundo o ex-servidor, o trabalho era feito de forma ágil e os relatórios que elaboravam eram oficiais. Quando havia supostas mensagens de ódio nas redes sociais, ele incluía em seus relatórios. As denúncias, conforme relatou, podiam ser anônimas, mas algumas partiam do próprio Moraes. A gente viu que a maior... Cara, o fato de algumas partirem do próprio Moraes é um absurdo completo isso, cara. Isso é uma deturpação da justiça completa. Se o Moraes é o juiz dessa coisa, ele não pode ser acusador, ele não pode ser o cara que levanta o problema aqui. Olha só, tem mensagem de ódio aqui, manda para eu julgar essa mensagem. Pô, se você tá mandando uma mensagem de ódio para você julgar, você já tá fazendo o julgamento antes, cara. Já tá começando a coisa toda de forma viciada, né? Aqui, ó, os relatórios foram posteriormente usados para fundamentar ações que correram no STF, que são todas elas nulas de pleno direito, você pode ter certeza, ao ser questionado sobre o impacto do trabalho da AED, que virou o CIED depois, né? O CIED é a antiga AED, né? Sobre os alvos das investigações do STF, ele afirmou que não teve escolha, era apenas um funcionário. Esse tipo de resposta, o Tagliaferro, infelizmente, não pega muito bem, não adianta achar que isso exime você de alguma culpa, né? Ele indica que o gabinete de Moraes orientava informalmente a produção dos relatórios sobre alvos específicos, geralmente críticos do STF e apoiadores do Bolsonaro. Cara, só isso daqui você invalida a eleição de 2022, porque esses relatórios foram feitos para a eleição de 2022. Se o TSE, se o STF direcionava a produção de relatórios contra apoiadores de Bolsonaro explicitamente, não contra apoiadores do Lula, não contra apoiadores do outro lado, você já tem uma eleição viciada aqui. Este caso aqui, isso daqui é um escândalo enorme. O TSE direcionava os relatórios para serem contra apoiadores do Bolsonaro. Isso aqui é a definição de eleição viciada. Pode ser vício suficiente para alterar o resultado ou não, a gente não sabe. Mas se o próprio órgão que está fazendo a eleição está viciado, está tendencioso para um lado, está com o dedão na balança ali, acabou, meu amigo, a eleição está viciada. Sem ter nada com urna eletrônica. Aqui, ó, entre os nomes citados estão comentaristas Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, Revista Oeste e deputado Eduardo Bolsonaro. Enfim, é aquilo que a gente já sabe, que a gente já viu de lá, né? Aqui, a Polícia Federal indiciou esse ex-assessor do Moraes em investigação sobre diálogos do ministro, ou seja, ele está sendo acusado, mas repara, ele está livre ainda. Por que isso? Porque o Alexandre de Moraes tem medo do cara também, meu amigo. É lógico que o Alexandre de Moraes tem medo do cara. O cara sabe de muito mais coisa do que está ali. Se ele realmente quiser abrir a boca, o Alexandre de Moraes está fudido. O Alexandre de Moraes já está fudido de um monte de aspectos por aí, né? Mas com mais esse cara falando, né? E aí que tem o problema. Ele não pode falar, porque em tese ele assinou um acordo de confidencialidade que não pode dar essas informações, né? Agora, olha só o que diz aqui, ó. Tagliaferro pode ter que dar explicações sobre Moraes na Câmara, diz Nicolas Ferreira. Essa é a solução ideal. Em todos os países do mundo, você chamar para um depoimento na Câmara é a solução. Por quê? Porque você não pode alegar nenhum contrato privado nesse caso. A Câmara ela faz o papel de investigação, ela tem um papel de investigação também nesses crimes, né? Então, ou seja, lá na Câmara, o Nicolas pode perguntar para ele qualquer coisa, ele pode dizer, e o Alexandre de Moraes, pelo menos em tese, não pode acusar ele de estar rompendo o contrato. Por quê? Porque, né, na Câmara ele é obrigado a falar, ele tem a obrigação de falar tudo lá na Câmara. Eu não sei o que eles estão negociando nessa história, mas se for isso daqui, eu acho que é uma saída de mestre, tá? Eu já não vejo a hora de ver o dia do depoimento desse cara na Câmara dos Deputados. Vai ser lindo de morrer.